Gostaria de estar saudando meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, e também a minha gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo quanto Ele ainda há de fazer, segundo as suas ricas promessas. Seja bem-vindo aqui ao canal, mais uma vez ao canal A Voz do que clama no deserto, e mais uma lição dominical, né? Agora, nessa oportunidade, estaremos conhecendo o conteúdo da lição da classe dos adolescentes, né? Aqui dentro do nosso quadro, Adolescentes de Deus. O tema central do terceiro trimestre, que nós já temos iniciado, né? Se trata do seguinte tema: grandes cartas para nós. E o tema oportuno, que vai tratar aqui da segunda lição, né? Lição número 2, tem como título Hebreus, uma carta sobre o Senhor Jesus. Para tanto, vamos estar orando. Tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome estar escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos de que a qualquer momento o Senhor há de vir buscar a cada um de nós, teu povo, Senhor, a tua igreja. Estamos aqui diante, Pai, de mais uma lição dominical, desta feita, lição número 2, onde dentro do tema central estaremos aqui tratando das cartas que o Senhor tem deixado para todos nós, e que nós possamos neste momento, a partir do conhecimento de mais este conteúdo, possa ele ser um enriquecedor para a nossa vida espiritual, e que seja aplicado pelo teu Santo Espírito, Senhor, em nossas vidas, aquilo que aqui vamos estar conhecendo e tomando conhecimento. Abençoa cada adolescente, todos aqueles que vão estar, Senhor, em sala de aula no próximo domingo. Que o Senhor venha usar ali o nosso irmão, a nossa irmã que vai estar à frente de classe de aula, e a todos quantos estiverem presentes, Pai. Vai concedendo sabedoria, graça, vai separando, segundo o propósito do Senhor, para a tua igreja, Senhor Jesus, a cada um desses adolescentes, a cada um dos nossos jovens. Senhor, faz isso. Concede dons espirituais, faz tudo quanto o Senhor deseja fazer, segundo o beneplácito da tua vontade, Senhor. Porque sem ti nada podemos fazer, Senhor. Nos abençoa, Senhor. Então, durante esse momento, é o que nós pedimos, já te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Hebreus, a leitura bíblica, né, que vamos estar fazendo, na carta de Hebreus de 1 a 4, 8 e 9. Hebreus, primeiro capítulo, de 1 a 4, 8 e 9, onde diz assim a palavra do Senhor. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiros de todas as coisas, e por quem fez também o mundo, sendo ele o resplendor da sua glória e a expressão e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Versículo 8 e 9. Mas do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste pelo século dos séculos, e o cetro de equidade
é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. A carta, amados e queridos, adolescentes, ela traz aí como um princípio aí básico e primário, que é colocar a fé daqueles hebreus, né, que estavam retornando à liturgia do culto. Estavam retornando à matança de animais, estavam abandonando a questão da fé, a questão do fundamento, como Paulo diz, da fé cristã, que é o Senhor Jesus. E aqui a carta dos Hebreus, escrita aos Hebreus, que não é identificado quem é o escritor, existem várias cogitações, mas o que fica para nós é a importância, né, desse conteúdo, haja vista que aprove Deus fazer parte ela da palavra de Deus que se encontra em nossas mãos. E diante desse primeiro capítulo e os demais, o escritor traz ali, né, a exortação, né, foi uma carta que tem um sentido exortativo, para voltarmos aos alicerces, né, em que se deu o clímax de toda a revelação de Deus, que é na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo e no sacrifício único do Calvário. Ele fez um sacrifício perfeito. Os sacrifícios da antiga aliança cobriam o pecado. Porém, o sacrifício do Senhor Jesus, como Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do mundo. Ele apaga por completo. Ele lança ao mar do esquecimento os nossos pecados. E nos outorga ainda os privilégios desta aliança e deste plano de Deus para nós, que é nos outorgar o poder, para poder vencermos, né, esta inclinação comum ao pecado. Então a carta aos Hebreus, ela é uma carta sobre Jesus. Amém? A mensagem, mas nestes últimos tempos, ele nos falou por meio do seu Filho. Deixa eu só ver um negócio aqui. Som. Ele falou, nesses últimos tempos, ele nos falou por meio do seu Filho. Foi ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas. E foi por meio dele que Deus criou o universo. Vamos descobrir. Você trocaria algo de grande valor e de ótima qualidade por algo ruim? Provavelmente não. Sempre que temos oportunidade, escolhemos o melhor produto ou serviço e a melhor experiência. É assim no supermercado, no shopping, no restaurante. Quando o autor da carta aos Hebreus escreveu sua mensagem, ele queria informar uma maravilhosa notícia. Jesus, ele é perfeito, completo e melhor do que tudo que já existiu. Essa epístola prova que Jesus é único e suficiente Salvador. Primeiro ponto, a carta aos Hebreus. Você sabe quem escreveu essa carta? Ao decorrer da história da igreja, personagens como Paulo, Lucas, Barnabé, Apolo, não é apoio, é Apolo, Silas, Felipe, Priscila e Áquila, e até mesmo Clemente de Roma, foram apontados como possíveis autores dessa epístola. Entretanto, como não há qualquer menção direta no conteúdo da carta ao nome específico, muitos teólogos preferem tratá-la como uma correspondência anônima, no que diz respeito a quem escreveu, porém, tendo a fé de que foi Deus, né? A origem, ela é divina. Uma vez que o seu autor escolheu se ocultar. A única impressão que temos é que ele era um judeu cristão de fala grega, bem familiarizado com o Antigo Testamento e bem conhecido dos irmãos para quem escreveu, porque ele trata aí dos pormenores, né, do tabernáculo, que vai ser, com certeza, nós já estudamos em algum trimestre, outros trimestres, a questão correspondente a esses
símbolo, né? Que trata a carta dos Hebreus, e eu tenho por certo que aqui, dentro desse semestre, não será esse o objetivo do nosso professor aqui na classe dos adolescentes. Segundo subponto, para quem a carta foi escrita? O destinatário dessa epístola, tradicionalmente, tem se identificado como um grupo de cristãos judeus. Daí o título da carta aos Hebreus. Qualquer leitor atento perceberá inúmeras citações, imagens do Antigo Testamento sendo reinterpretadas à luz da vida e obra do Senhor Jesus, Cristo, o Filho de Deus. De forma que essas numerosas citações apontam para a identificação do destinatário. Porém, não é possível confirmar onde esses hebreus viviam, pois o autor não informa, mas há uma hipótese que aponta na direção da cidade de Roma. Esses são pormenores, né? E nós já estamos observando, né, que desde a primeira carta, né, que foi a carta do Gálatas, e agora a carta dos Hebreus, em que nós vamos estar conhecendo aí a questão da composição, do propósito de cada carta que foi escrita para nós. Isso é muito importante, porque a cara adolescente, isso, de certa forma, ele é desprezado, ele é esquecido, né? Essa importância por todos nós. Temos uma Bíblia em nossas mãos, que já começam ali, Bíblias, né, comuns ao uso, que elas começam com o livro de Gênesis, vai até o livro de Apocalipse. Porém, somente as Bíblias de estudo é que trazem, né, e se preocupa com a questão desses pormenores, né, para que nós possamos conhecer quem foi que escreveu, o tempo que escreveu e o propósito que escreveu, porque isso tudo vai nos ajudar, né, e facilitar quando dá leitura daquela carta ou daquele livro, na questão da sua compreensão, dado a linha em que vamos ter através do conhecimento desses pormenores antes, né, de estarmos lendo uma carta ou um livro, né, como o livro de Jeremias e por aí vai. Qualquer livro da Escritura, né? Então, por isso que nós estamos observando que ele está delineando essa questão aí justamente, né, do que levou a escrever essa carta e o propósito, como ela tem sido estruturada para a nossa melhor compreensão. Terceiro subponto, afinal de contas, por que a carta foi escrita aí? Já está falando o propósito aqui. O texto da carta indica que esses judeus cristãos estavam sofrendo algum tipo de perseguição e por isso pensavam em abandonar a fé em Cristo e voltar à prática aí do judaísmo. É que foi tratado no início aqui, foi mencionado aqui, né? Essa questão, eu só não deixei de acrescentar, acabei esquecendo de acrescentar, que é justamente por conta da perseguição. Então há muitos hoje que isso é uma realidade para nós, no nosso dia. Há muitos que estão mais, não só presos, mas acabam vivenciando mais uma prática litúrgica, religiosa, do exercício litúrgico, de estar no culto, de até mesmo fazer um devocional, ou de estar participando dos trabalhos que tem ali na sua congregação, porém não quer se envolver nem com a obra e no que diz respeito à sua vida, com a questão da sua santificação. Ao olhar um ímpio e ao olhar aquele crente, né, que acaba por conta da provável rejeição, do provável desprezo, do preço delegado ao ministério da igreja para a vocação e cumprimento da sua chamada, esses espinhos, muitos acabam querendo evitar esses espinhos. Então eles dissimulam na sua questão prática de fé. Isso é um tipo do que estava acontecendo naquela época para nós de hoje. Por quê? Por conta da perseguição, eles falaram, então vou voltar ali ao judaísmo, que já não vou precisar se preocupar, porque eu não estou confessando a minha fé no Senhor Jesus, mas ainda permaneço sobre os viés do Antigo Testamento e da lei de Moisés. Há uma casa aí, uma semelhança de Gálatas, mas porém
com uma outra vertente, uma outra razão de ser, porque esses crentes hebreus, né, estavam aí abandonando, né, permanecer na fé no Senhor Jesus por conta da perseguição. Então, para que nós não sejamos, como disse, sofrer alguma rejeição, desprezo, ou até mesmo julgamento, e quem sabe até mesmo perseguições. Temos conhecimento de irmãos que acabam perdendo até mesmo seu emprego, pelo patrão saber que ele é um crente. Porque por ele não compactuar com aquele grupinho onde tem uma liderança, e aquela liderança, infelizmente, não é um crente. É uma pessoa que acaba sendo usada por Satanás para justamente buscar afetar este crente, né, quando dentro de uma perseguição dentro do trabalho, né, ou até pelo fato de estar mandando ele embora, criando uma situação para mandar ele embora, justamente para que a fé dele seja afetada. Então isso aí traz esse ensinamento para nós, e há muitos que hoje, né, acabam vivendo só um cristianismo aparente, passa tendo apenas um joio, só tem aparência de cristão, mas na essência ele não vive essa realidade ou esse compromisso que nós temos frente ao legado cristão, né, que é um legado cuja cruz é uma realidade na vida de todos que sinceramente querem viver piamente em Cristo. É o que o Paulo escreveu a Timóteo, disse que aquele que quer viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então esse fato é inevitável dentro do campo da prática da nossa fé unicamente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Entretanto, o autor, como um verdadeiro pastor, exorta e encoraja os leitores a permanecerem fiéis a Deus e a não se desviarem. O remetente destaca que eles precisam ser obedientes à palavra de Deus e motiva os irmãos a servir ao Senhor de um modo que o agrade, com respeito e temor. Então nós observamos que no início da carta ele traz, né, a acentuação, em tantas outros capítulos da carta do Hebreu, vai estar acentuando, né, e ratificando a centralidade de Cristo como a fé cristã. E também ladeado a este propósito, ele também é uma carta, como disse, exortativa, para que muitos não viessem abandonar a fé, mas permanecer sobre ela. Porque muitos, até o sangue, né, foram, né, se sacrificaram, né, mas permaneceram fiéis ao Senhor Jesus. Todos nós passamos por um momento difícil e podemos ser tentados pelo desânimo. Mas nós devemos nos entregar a tais sentimentos? Antes devemos procurar na Escritura uma resposta para nossas aflições. É mediante o contato com a Bíblia que a nossa fé é renovada e fortalecida. Os irmãos hebreus receberam essa carta quando mais precisavam. Você também sempre pode recorrer à palavra de Deus em momentos de dificuldade. O que me veio à mente aqui, caro adolescente, é que para você que é um adolescente, para você que é um jovem, você viver, né, com toda a sua intensidade de amor a Deus e temor, a fé cristã, você vai passar por isso diante do seu grupo de adolescentes. Então, o que você precisa é se apegar ao círculo da sua fé, ao círculo de adolescentes e jovens da sua fé. Não para que isso venha... Isso aqui não é um conselho para minimizar a questão desta perseguição ou do custo da prática da fé cristã, mas uma realidade para que você não venha ceder e tentar buscar ser agradável ao seu grupo, em que você sabe que não agradam a Deus o que eles fazem. E que comungar com estes jovens, com esses adolescentes, eles estão levando você a um distanciamento de Deus. Então tudo isso é um ponto de referência para você. Mas entenda
que Deus, ele preza por cada um de nós quando no exercício da prática da nossa fé, independente do custo que ela possa vir a se revelar para nós diante do nosso conceito pessoal, social, familiar, até familiar. Porém, ainda assim, permaneçamos firmes, porque o próprio apóstolo Paulo disse, que ninguém despreze a tua mocidade, caro adolescente e caro jovem. E recorra, sempre leia a palavra de Deus, né? Se encharque da palavra de Deus, sempre com compromisso em oração para que ela venha a ser uma prática, né, recorrente, né, no seu dia a dia, independente do custo que isso possa te custar. O importante e o maior princípio é de permanecermos em nossa comunhão com o Senhor. E ela só é possível pelo ato da perseverança em nossa fé. Segundo ponto, o Deus que se revelou em Cristo. O autor inicia anunciando uma verdade fundamental da fé cristã. O conhecimento de Deus não se dá pela investigação humana, mas pela iniciativa do próprio Deus. Em seu autor, em ser autor, revelar, em seu ato, revelar, em ser o autor a revelar-se à humanidade. E essa autorrevelação ocorre progressivamente na história. Ou seja, nenhum de nós, por iniciativa própria, buscaríamos a conhecer a Deus, o Deus revelado pelas Escrituras, se não é Deus a promover esse estímulo em nosso sentido. Como disse a lição anterior, né, da carta aos Gálatas, que a fé, ela vem mediante, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e não vem de nós, mas vem de Deus. Então, logo, Deus te iniciou tudo. Porque Deus, ao olhar pela janela celestial, diz a Bíblia no Salmo 14, que não havia nenhum justo sequer. Todos tinham se corrompido, se tornado ali abomináveis diante de Deus. Porém, Deus, ele não desistiu de nós, mas diz a Bíblia que ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, para que por ele pudéssemos receber esta luz em nosso coração. A luz da revelação, né, do seu Filho, para que através dessa revelação, aí sim, nós somos motivados pelo operar pelo querer e operar de Deus, para buscarmos conhecê-lo e entender e compreender a vontade dele para a nossa vida através dessa autorrevelação progressiva, desde o Gênesis até o Apocalipse. Por isso, há essa necessidade de nós estarmos sempre buscando ler a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Acabamos? Retornamos lá em Gênesis e vamos ler novamente. Porque é uma revelação de Deus progressiva, e cujo clímax é Jesus. O início é Cristo, o meio é Cristo, o final é Cristo. O próprio Senhor Jesus disse: examinai as Escrituras e cuidai ter nela a vida eterna, porque são de mim que elas testificam. Deus falou pelos profetas. O Deus que falou no passado pelos profetas falou muitas vezes de muitas maneiras. Essa variedade de forma utilizada por ele para comunicar sua lei e sua vontade pode ser vista claramente na Bíblia. O Senhor falou ao seu povo por meio de visões, sonhos, pessoalmente, revelações angelicais, além de palavras de eventos proféticos contidos no Antigo Testamento. Através dos profetas, essa revelação foi entregue em palavras humanas, faladas e escritas, e em variadas formas, tais como história, poesia, provérbios, profecia e até mesmo simbolismo. Nós vemos isso da própria vida. O próprio profeta, ele era um sinal em que Deus estava revelando e se comunicando com o povo da necessidade do arrependimento e da volta à comunhão com o Senhor,
como era o caso e objetivo da carta aos Hebreus. Assim aconteceu também por intermédio dos profetas para com Israel. Nós temos aí o próprio profeta, nessa maior incidência desse tipo de atitude, o profeta Neemias. Não, desculpa, é Ezequiel. Ezequiel teve que cortar o cabelo, cortar a barba. Isaías também teve que andar nu por um tempo. Ezequiel teve que se deitar de um lado, depois um tempo do outro lado. Então, Deus tomou a mulher de Ezequiel, né, numa tarde, naquele dia, como um sinal profético. Então, em tudo isso, não só em histórias, poesia, provérbio, profecia, mas também na próprio uso, né, ali, né, como um tipo da questão do próprio profeta, né, da vida do próprio profeta. Em atitudes que ele teria que tomar, né, que o povo ia entender. Colocar, como fez Ezequiel, carne sobre uma panela apontada para o norte e assim sucessivamente. Essas portas-vozes de Deus tinham a responsabilidade de orientar, despertar e convocar o povo a voltar-se para Deus. Entretanto, como a antiga aliança não era definitiva, sua comunicação era parcial e incompleta, pois apontava para algo maior e permanente no futuro, a revelação do Filho de Deus, o clímax, né? Segundo, Deus falou pelo seu Filho. Primeiro pelos profetas, né, como vimos, anjos e de diversas maneiras, pessoalmente também. Mas agora, por último, ele fala através do seu Filho. O Deus que falou no passado continuou se revelando, porém agora de forma plena e definitiva. Por meio de Jesus Cristo, seu Filho Jesus é a revelação visível do Deus invisível, em quem está presente toda a natureza de Deus, através de quem o próprio Deus é visto. Cristo completou e cumpriu a mensagem que foi dada pelos profetas. Pois Deus o escolheu para possuir todas as coisas. Ele foi por meio dele que Deus criou o universo. Logo, não há mais nenhuma revelação pendente, pois é ele superior aos profetas. É ele a última e completa revelação de Deus. Ele é o Filho que brilha como o brilho da glória de Deus e a perfeita semelhança do próprio Deus. Assim, o Antigo Testamento se cumpriu no Novo Testamento. Jesus é o centro de toda a mensagem bíblica. Terceiro ponto, e caminhando para o final, a superioridade de Jesus Cristo. É isso por diversas vezes em que a carta aos Hebreus busca estar ali alertando, né, exortando aqueles irmãos a ter uma compreensão, né, exata, né, dessa grandeza, dessa prioridade, dessa prerrogativa que é única, que é a de Cristo Jesus. O centro, né, como centro. A primeira grande mensagem dessa carta é a superioridade do Senhor Jesus em relação aos personagens e instituições do Antigo Testamento. Porque tudo era um tipo de Cristo. Apontava para a vinda do Senhor. Lembre-se de que o grupo de irmãos que estavam recebendo essa carta era composto por pessoas que estavam sendo tentadas a abandonar a fé em Cristo para retornar à prática dos costumes da lei de Moisés. A liturgia, a religiosidade. Então o autor da carta se esforçou para mostrar que não há nada, nem ninguém igual ou superior a Jesus Cristo e que, por isso, os que creem no Senhor podem descansar e confiar no Salvador. Primeiro ponto, Jesus é superior aos anjos. O autor apresenta um contraste entre os seres angelicais e o Senhor Jesus Cristo, a fim de comprovar a superioridade do Filho de Deus. Eles são mensageiros, foram criados por Deus. Jesus é o Filho. Eles são adoradores, Jesus é o adorado. Eles são criaturas, Jesus é criador. Eles são servos, Jesus é o Rei e Senhor. Como fica evidente, os anjos são criaturas que servem a Deus e aos que hão de herdar a salvação. Segundo, Jesus é superior a Moisés.
Moisés foi um grande líder do povo de Israel. Deus o usou para tirar o seu povo da escravidão do Egito e para guiá-lo pelo deserto. Através do ministério de Moisés, o povo de Israel recebeu a lei do Senhor. Apesar da importância e contribuição dele, o autor convida seu leitor a olharem para o Senhor Jesus, a quem Deus enviou para ser o grande sacerdote da fé que professamos. A superioridade do Senhor Jesus em relação a Moisés se justifica pelas seguintes razões. Primeira, porque o construtor é maior que a casa. A casa é uma referência ao povo de Deus. Logo, Moisés foi fiel a Deus, servindo o seu povo no deserto. Entretanto, Jesus Cristo é maior, pois é o fundador e dono da igreja. Porque o filho é maior que o servo. Moisés não criou a lei, apenas a transmitiu ao povo. Ele não era o dono da casa, o povo de Deus. Era apenas um servo. Porém, Jesus é o dono e ocupa a posição de filho sobre a casa que ele mesmo estabeleceu. E porque a sombra é inferior ao que ela representa. Moisés falou das coisas que Deus ia dizer no futuro. Mas Jesus tornou essas coisas realidade. Jesus é o cumprimento do que Moisés havia anunciado. Terceiro subponto, Jesus é superior aos sacerdotes. Logo após a saída do povo hebreu do Egito, Deus escolheu os homens da tribo de Levi para atuarem exclusivamente no cuidado do tabernáculo, de forma que os levitas deviam dedicar toda a sua vida ao cuidado dos itens sagrados, à observância ao mandamento de Deus e ao exercício da adoração. Dentre o levita, Deus escolheu o descendente de Arão, irmão de Moisés, para ser sacerdote. Eles eram autoridade e ficavam responsáveis pelos sacrifícios. Assim, ainda no deserto, foi estabelecido o sacerdócio segundo a ordem de Arão, conforme a orientação de Deus. Os sacerdotes atuavam como intercessores do povo diante de Deus. A carta aos Hebreus declara corajosamente que a superioridade de Jesus Cristo em comparação a Arão é percebida tanto em relação à sua pessoa quanto à sua obra. O escritor diz que Jesus é um grande sacerdote poderoso, qual entrou na própria presença de Deus. O adjetivo grande indica que Jesus está acima de todo sacerdote humano. O autor de Hebreus usou todos esses argumentos para ensinar aos irmãos que Cristo é suficiente. Jesus é completo, perfeito, forte e vitorioso. Ele é o Salvador. Somente Ele é digno de ser adorado. Não devemos colocar nossa confiança em pessoas, mesmo que elas sejam grandes servas de Deus. Devemos crer apenas em Jesus Cristo. Observe, caro adolescente, que aqui no final, a carta do Hebreu mostra que o autor colocou primeiro que Jesus era superior a qualquer ser celestial, que eram os anjos. Que o que estava acontecendo com Gálatas, que estava partindo a orar, né, aos anjos, ou adorar até mesmo os anjos. Segundo, ele fala do líder Moisés, aquele que foi fiel à casa que era o povo de Deus, como vemos no texto aí na conteúdo. E por último fala da superioridade sobre os sacerdotes. Então o que isso nos ensina, caro adolescente? É que todos nós somos apenas servos. Somos apenas um instrumento de Deus. Instrumento de Deus. Estava ouvindo ontem a pregação no culto da igreja de Cubatão. O pastor estava falando sobre isso. Sobre a questão da semeadura, sobre a questão da obra missionária e da instrumentalidade de Deus. E que nós, todos nós, começando pelos seres angelicais, porque a própria oração do Senhor Jesus revelava isso, quando ele disse: orareis assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra, olha só agora, como no céu. Porque no céu há o contingente angelical, que são milhares de milhares a serviço de Deus ali.
tem as suas classes aqui, estaríamos entrando na grade da angelologia, que trata da questão dos anjos, que não é o caso agora. Mas observe que os anjos adoram e são servos. Depois ele fala de Moisés como o fiel à casa, ou seja, um pastor levantado por Deus, ele pode até erguer um ministério, abrir uma igreja local. Porém, ainda assim, o centro tem que ser Cristo. Não é o dono daquele ministério. Não é aquele que ergueu aquele ministério. Não é aquele que foi posto à frente daquele ministério, daquela igreja local, para nos orientar, para cuidar da nossa alma e zelar por ela. Nossos guias, diz o próprio escritor Hebreus. Eles são nossos guias. Cristo ainda é o centro, ele é superior. Como também os sacerdotes, aqueles que estão dentro do ministério da igreja. Os evangelistas, os presbíteros, os pastores. Todos eles são apenas instrumento de Deus. Ou seja, numa conclusão, todos nós somos servos. E Cristo, ele é o Senhor sobre todos nós. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Porque era exatamente essa questão do hebreu que estava acontecendo com Coríntios. Onde estavam escolhendo aqueles que eles iam estar a se submeter e a aprender. Uns falavam, sou de Apolo, outros falavam, eu sou de Paulo, outros falam, eu sou de Pedro, outros falam, eu sou de Cristo. E isso estava criando uma divisão dentro da própria igreja de Coríntios. Mas olha o que o Senhor fala para aqueles irmãos. Em 1 Coríntios capítulo 3, que nos é peculiar tratarmos dele agora, neste momento. Só uma leitura. Eu, irmão, não vos pude falar como espirituais, mas como canais, como criancinhas em Cristo. Leite vos dei por alimento, e não comida sólida, porque não a podeis suportar, nem ainda agora podeis. Porquanto ainda sou carnais, pois havendo entre vós inveja e contendas, olha só. Não sois porventura carnais e não estáis andando segundo os homens? Porque dizendo eu sou de Paulo. Porque dizendo eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não sois apenas homens? Pois que é Paulo? Pois que é Paulo e que é Paulo? Apolo? E que é Paulo? Se não ministro pelos quais crestes, e isso conforme que o Senhor concedeu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. De modo, olha só, que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então, logo, assim como era eles, caro adolescente, são eles para nós, eram eles sacerdote, né? Como o sumo sacerdote, o sacerdote eram para o povo de Israel, a conduzir eles pela palavra de Deus, assim também tem sido, né? Os ministros, né? Os dons ministeriais que o Senhor Jesus tem dado à igreja, como citei aqui, profetas, evangelistas, pastores e doutores, iniciando pelos apóstolos. Porém, eles são apenas servos. Por mais e por maior grandeza que se demonstre, se revele a instrumentalidade de Deus ou as realizações de Deus através desse irmão ou dessa irmã. Porque Moisés, ainda que fez o mar abrir, fez o milagre que fez no Egito, e depois fez o mar vir, fez a água sair da rocha. Tudo isso, pela instrumentalidade de Deus, através desses atos potentosos, isso estava apontando, estaria apontando apenas para Deus, unicamente. Quem de nós, como um ser comum e humano, poderia tocar numa rocha e sair água para dessedentar mais de 3 milhões de pessoas?
Então tudo apontava como centro, no Antigo Testamento e através de Moisés, Deus. E agora, através da nova aliança, agora é o Senhor Jesus. Todos quantos são usados dentro da igreja são apenas para colocar, e tem que ser assim, Cristo Jesus como centro. Por isso que o apóstolo Pedro ele diz: aquele que falar, fale segundo a palavra de Deus. Aquele que ministrar, ministre segundo o poder, olha só, que Deus dá, para que em tudo o nome do Senhor Jesus ele seja glorificado. Concluindo, e quando enfrentamos momentos de dificuldade, precisamos lembrar do tamanho e do poder de nosso Salvador. Cristo é superior também ao mal, ao maligno, às aflições e às tentações. Jesus é tão poderoso que ele venceu até a morte. E terminando a conclusão aqui, eu queria continuar um pouco ainda sobre o que nós estávamos tratando, cara adolescente, porque é comum a você que é um adolescente jovem buscar se espelhar e ter dentro do seu ministério um ícone. E principalmente quando dentro do campo, né, do seu próprio círculo. Há adolescentes e há jovens que por conta de um determinado jovem acaba ali se afeiçoando, né, e até tomando os conselhos daquele irmão, né, e buscando fazer o mesmo. Só que só isso aí estaria bom demais se fosse só isso. Porém o perigo é extrapolar e achar que toda a eficiência e tudo quanto vem a fazer tenha a sua fonte nesse irmão. E acaba abandonando, né, a compreensão que o poder ele vem de Deus, que a capacitação vem de Deus. Os conselhos, à luz da palavra de Deus, eles são, com certeza, ótimos e importantes para nós abraçarmos. Por isso que Paulo diz: observai a tudo e retende o bem. Porém, a questão do preparo, da capacitação e do propósito é o Senhor que vem do Senhor. A capacitação, o propósito, para quê e para o que o Senhor há de nos separar. Não podemos centralizar, caro adolescente, a questão da nossa vida cristã apenas sobre a questão de ser pregador da palavra, de ser um pastor, de ser um ministro. O reino de Deus e a manifestação da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo não está limitada somente ao ministério da palavra. Mas por muitos e outros viés o Senhor pode nos usar, tanto você como eu, a cada um de nós. Pense nisso para que você não venha correr o perigo de cair sobre uma possível idolatria. Como estava caindo aquela igreja ali em Corinto, naquele momento, e estavam se envaidecendo em si, em ter apenas um pastor coach. Estavam querendo para si alguém coach, onde estava dispensando toda a sua atenção e valor apenas daquela pessoa, como se dela houvesse alguma virtude, como disse Pedro, né, e João ali naquele templo. Quando a cura do paralítico ali na Porta Formosa, ali a entrar, que passaram a querer idolatrar a Pedro e a João. E o que é que disse Pedro? Porque olhaste para mim como se nós mesmos tivéssemos alguma virtude, ou por alguma virtude pudéssemos fazer com que esse paralítico andasse. Aí ele disse que o que fez aquele paralítico andar foi a fé colocada no seu coração pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é que Pedro e João estavam fazendo ali? Estavam centralizando toda a glória unicamente para Cristo Jesus. Foi a fé no coração daquele paralítico e foi a obra potentosa do Senhor em colocar aquele paralítico de pé depois de 40 anos que ele se encontrava naquela condição, tá bom? Fica aqui no final esse importante adendo, dando continuidade aqui. Nós estávamos tratando do último ponto aí deste conteúdo, tá bom? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor,
nos abençoe. Um abraço a todos, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer, Pai, por mais esse conteúdo, desta lição de suma importância para nós, que jamais, dependente, Senhor, da nossa trajetória, venhamos a desviar da nossa fé, venhamos a buscar, Senhor, minimizar, Senhor, esta caminhada, o preço desta caminhada, por qualquer outro viés, Senhor. Tem misericórdia de nós, nos ajuda, nos guarda de todo tipo de engano e de buscarmos qualquer soma, ó Pai, ou particularidade em valor a quem quer que seja, senão somente a pessoa bendita do teu santo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nos guarda, Senhor, deste grande mal, é o que nós pedimos, ó Pai. Já queremos te agradecer por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.